Olá, boa tarde. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, eu venho nesta tarde de domingo. Hoje são, né? Dia 17 de maio de 2026. Esse é o dia que eu estou gravando o vídeo. E aqui eu vou trazer um estudo, não é uma pregação, né? Vocês sabem que nossa igreja está fechada temporariamente, mas eu acho que em breve iremos abri-la de novo, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus. Mas enquanto isso eu estarei fazendo alguns vídeos assim, com estudos, né? E hoje eu quero trazer um estudo sobre o fermento. Qual o significado do fermento na palavra de Deus? Qual é o peso que tem, o simbolismo que há no fermento, que as escrituras ela nos esclarece sobre isso. E aí vai ter uma consequência, né? No final do estudo eu vou apresentar qual a consequência desse simbolismo, né? Que há no fermento. Então, vou começar aqui com um texto. São dois textos provas, né? Bases, né? Vamos falar assim, texto base, para que eu venha a defender esta tese, né? O primeiro texto está em Êxodo 12. Êxodo 12, do versículo 15 ao 20. Depois a gente vai para o Novo Testamento, tá? Vamos lá para 1 Coríntios 5. Mas primeiro eu vou ler esse aqui. Êxodo 12, do 15 ao 20. Diz assim: 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos. Guarde bem essa passagem aqui, tá? Porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra, tanto um como o outro, né? Verso 20, último. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Né? O pão ázimos, a gente vai falar aqui o que é o pão que não tem fermento, tá? Aí vamos agora para 1 Coríntios 5, o verso 6 a 8. 1 Coríntios 5, versos 6 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo
Nossa Páscoa foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa. Que festa é essa? A festa dos pães ázimos, que foi dita lá, a sombra, foi dita lá em... que eu falei, guarde essa passagem, no verso 17 lá de Êxodo 12, né? Ele fala, né? Verso 8, e último aqui. Perdão. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, esses dois textos são os textos base para a defesa do que eu vou apresentar aqui para os irmãos, ou aqueles que ouvem, né? Entre no canal aí e ouça essa mensagem. Então nós temos aí dois textos que vão testificar que o fermento não é algo bom. Tanto é que lá em Êxodo, o Senhor vai falar que não deveria haver nenhum tipo de fermento durante 7 dias. Não que ele não pudesse ser usado depois, ok? Mas ele está falando ali do simbolismo que o próprio Deus, né? Foi o próprio Senhor que colocou esse peso no simbolismo, né? Que o fermento significa, né? A coisa significada. Então, esse simbolismo é o mesmo simbolismo que está lá, né? Que é a sombra, que era feito na Páscoa, né? A Páscoa, o 14º dia do primeiro mês, que chama mês de Nissan, essa Páscoa era junto com pães ázimos, era uma coisa só. Começava a Páscoa, pães ázimos, a festa, né? Então, na parte da tarde, né? Era no entardecer, né? Na virada do dia, que tinha um jantar, e ali já começava a festa dos pães ázimos. Então, não podia, de forma nenhuma, na Páscoa, ter nada levedado, ou seja, nada com fermento, de forma alguma. Até o fim dessa cerimônia, né, que era a Páscoa dos judeus, essa ordenança tinha que ser feita, porque se você, né, eles lá no caso, né, se eles colocassem qualquer tipo de fermento dentro da alimentação ali, dentro da mesa, né, durante não só do dia que ia comer a Páscoa, mas durante os 7 dias que era festejada a festa dos pães ázimos, dos pães, né, sem fermento, então isso era considerado pecado. Não podia, era proibido, né? E o que é proibido aos olhos de Deus é pecado. Enfim. E aí Paulo vai lá, na palavra de Deus também, lógico, dirigido pelo Espírito Santo, ele interpreta essa sombra que esse rito cerimonial que eles tinham, ele interpreta falando aqui, ó, olha o que é o fermento que não deveria ter e não deve ter até hoje, esse simbolismo, esse peso, né? O que significa o fermento, né? Ele está falando ali, é malícia, é maldade. E aí ele fala assim, faça a festa, aí ele vai repetir lá a festa dos pães ázimos, que é uma festa contínua. Eu vou chegar lá, só estou fazendo um panorama aqui do que eu vou falar, tá? Então é uma festa contínua que nós devemos fazer todos os dias. Aí eu vou explicar o porquê disso, tá bom? Então, eu separei alguns textos aqui, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O fermento, não separei todos, tá, irmão? Porque ia prolongar muito, mas tem muitos, tá? Separei alguns. Que vai provar que o fermento, o símbolo, né? A analogia que é feita dentro da palavra de Deus ao fermento é com algo mal, algo ruim. Nunca é algo bom, ok? Nunca é algo bom. Vamos lá.
Primeiro texto lá no Antigo Testamento, Amós 4, verso 5, diz assim, ó: e oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Se eu tirar da forma que eu li aqui, vocês vão falar, tá falando para oferecer, mas não, aqui Deus está usando de uma espécie de sarcasmo com os filhos de Israel, porque eles estavam pecando. Então ele fala, ofereça, porque isso agrada a vocês, porque ele vai falar aqui, ó, a gente tem que ir para o contexto, ok? O verso 1 de Amós 4 diz assim: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã. Tá falando do povo dele, que está em pecado. Escuta. Que estais no monte de Samaria, ó. Povo de Israel que estava em Samaria. Olha o pecado deles. Que oprimis aos pobres. Que esmagais os necessitados. Que dizei aos vossos senhores, dai cá e bebamos. Entenderam? Verso 2. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós. Ó. É um juízo que Deus está falando aqui, preditando para eles, né? Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis de pesca. E saireis pelas brechas, uma após outra, e sereis lançada para Armon, disse o Senhor. Verso 4. Vinde a Betel e transgredi. Está falando para o povo. E a Gigal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, de 3 em 3 dias. O que ele estava fazendo? Eles mesmos, com todos esses pecados que eles estavam cometendo lá, que estava oprimindo ao pobre, estava esmagando aos necessitados, eles mesmo assim estavam indo a Betel e a Gigal para transgredir com os sacrifícios deles. Ele vai falar aqui, os vossos dízimos de 3 em 3 dias estavam indo para transgredir, porque Deus não estava aceitando aquilo, ok? Aí ele fala no 5, o que eles estavam oferecendo. E oferecei o sacrifício de louvores do que é levedado, entendeu? Aí a gente pega o contexto e vai saber, ó, eles estavam oferecendo algo que Deus não aceita. O levedado, ó, apregoai as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, né, de aparecer, né? Eles gostavam de aparecer. Ó filhos de Israel, diz o Senhor. Então, eles aqui estavam fazendo algo que não era agradável a Deus. Estavam transgredindo os sacrifícios ali. Por quê? Não é que eles estavam indo com fermento até os holocaustos. O que estava fermentado, o que estava levedado era o que estava dentro deles. Percebem isso? O que estava dentro deles, porque eles estavam em pecado. Então, eles estavam oferecendo os sacrifícios, conforme a lei, dízimos e tal, tudo legal, conforme a lei. Porém, eles estavam levedados, eles estavam fermentados. Então, aqui é associado o fermento à falsidade do povo em adorar a Deus. Eles estavam adorando a Deus de uma forma falsa, cumprindo todos os ritos, ok? Porém, O coração deles estavam cheio de rapina. Estavam cheios de quê? De
fermento. Então, o fermento aqui é associado à falsidade de adoração. Percebem isso? Vamos para o segundo texto. Oséias. Oséias 7. Verso 4. É a mesma coisa. Oséias está vindo com a palavra de Deus, falando das impurezas, dos pecados de Israel, né, do povo de Deus, na antiga aliança, ok? Vamos lá, verso 4. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas, depois que amassou a massa, até que seja levedada, até que ela seja fermentada. Ou seja, eles estavam ali com malícia. Vamos para o contexto? Sobe, verso 1, diz assim: sarando eu a Israel, se descobriu a iniquidade de Efraim, como também as maldades de Samaria, porque praticaram a falsidade. Tá jogando na cara deles os pecados deles, o fermento deles. Percebem? Porque praticaram a falsidade, e o ladrão entra, e o horda dos salteadores despoja por fora. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os cercam as suas obras. Diante da minha face estão. Diante da face de Deus estão todas as obras dos homens, irmãos. Quer sejam boas ou não. Aqui é a obra ruim, que ela é comparada, que o fermento é comparado a essa obra. Ó, verso 3, ó. Com sua malícia, ó, malícia de Israel, alegra um rei. Com suas mentiras, aos príncipes. E quem são eles? Aí ele fala, todos eles são adúlteros. Aí ele fala, semelhante, ó, em comparação, né, ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas, depois que amassou a massa, até que ela seja levedada. O quê? Até que ela seja o quê? Contaminada com tudo isso que ele falou aqui. Né? A massa do padeiro lá, né, ele esperava um pouco para ela fermentar. E era um fermento natural, né? A gente chama de fermentação natural. Sem o já hoje que nós temos, lá não tinha naquela época, mas hoje nós temos os químicos, né, que fazem a massa levedar, crescer, né? E aí ele está falando aqui, ele mexia a massa e esperava. A malícia entrava nessa massa, a massa que ele está falando é o povo, enganando até os reis e os príncipes, né, com a sua malícia e com as suas mentiras. Então aqui, irmãos, em Oséias 7,4, o fermento é associado à malícia, mentira e adultérios. Percebe como é que esse simbolismo é muito forte acerca do fermento? Ok? Vamos caminhar para a gente não demorar muito. Aqui, ó, Mateus 16. Agora vamos para o Novo Testamento. Mateus 16, do verso 5 ao 12. São textos grandes, mas que a gente tem que entender. Eu quero deixar isso bem explicado aqui. Vamos lá. Mateus 16, do 5 ao 12. Diz assim: e passando seus discípulos para o outro lado, tinham esquecido de trazer o pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Ó. Qual era esse fermento, né? Ele vai falar aqui. Qual era esse tipo de fermento dos fariseus e saduceus, né? É uma analogia que Cristo faz para que eles entendam, e há um simbolismo forte nisso, entende? É um símbolo que foi o próprio Deus que colocou, não foi eu, não foi ninguém, foi o próprio Deus que colocou esse símbolo no fermento.
esse peso, né, que comparado vamos falar assim, né, em âmbito geral, assim, a todo pecado. Você pode falar uma pessoa que está em pecado, você pode falar, essa pessoa está fermentada, está levedada. Entende? Vamos lá. E Jesus disse-lhes: adverti, acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Ó, eles estavam não tinham entendido, né? Estavam ainda no negócio de pão. Não tinha nada a ver com pão. Tinha a ver com o simbolismo que significava o fermento. Ok? Por isso, aí eu vou pincelar aqui mais uma vez. Por isso que lá a lei proibia, esse era o principal motivo, se não o único, de ter pão fermentado na Páscoa, nos 7 dias que corria. Era proibido, é por causa disso, porque eles tinham que se abster de toda a maldade, de toda a malícia. Entendem? Vamos lá. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantaste? Ele já tinha feito aquele milagre, né? Ele poderia ter feito outros, né? Não era isso que ele queria falar. É isso que Jesus está falando com eles. Ó, vocês viram o milagre. Que fé é essa? Eu não posso trazer mais pães, né? Pão de comer mesmo, né? Pão normal. Vamos lá. Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Verso 11. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, ó, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? É o simbolismo que está no fermento que leveda a massa, ok? Então, compreenderam que não dissera que se guardasse o fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Qual era a doutrina deles? Eles eram hipócritas. O que eles falavam, eles não cumpriam. Era isso. Eram mentirosos, falsos, né? Maliciosos. Era isso. Essa era a doutrina dos fariseus. Então, nós vemos o fermento sendo comparado a isso. Sendo comparado ao que é ruim, né? O que é mal, o que é de pecado. Vamos a outro texto aqui. Ele é associado, né? Esse fermento aqui de Mateus 16 é associado a seitas, né? Os fariseus e os saduceus eram seitas, com as suas falsas doutrinas, né? Com as suas mentiras, com as suas mentiras. Entende? Então, é uma associação que a palavra de Deus faz, né? Uma semelhança, né? Que ela faz, assemelhando a essas falsas religiões que são fermentadas. Vamos lá agora em Marcos 8. Marcos 8. Vai ser um pouquinho longo, irmãos, mas não vai ter jeito, eu vou ter que falar. 2 horas, 3 horas, não sei, vamos lá. Marcos 8, 15. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Aqui ele acrescenta mais um fermento. Herodes, que era o governador da época lá, né? É acrescentado o fermento de Herodes, que o que quer dizer qual é o simbolismo, né? Que era uma influência corrupta e mundana, que era repleta de vaidade e de interesses pessoais da parte de Herodes. Tanto é, né? Ele ouvia a João Batista, ele tinha até um receio, né? Quanto a João o Batista,
mas ele, por vaidade, por influência da sua enteada, né? Ele, por alguma malícia ali com ela, ele, mesmo assim, ele ouviu a voz dela e arrancou a cabeça de João Batista. Ele matou a João Batista, ou Batista, desculpe, por causa dessa influência maligna, esse fermento, ó. Afastai-vos do fermento de Herodes também. Ok? Outro texto está em Gálatas 5. Gálatas 5. Verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? É o que está falando lá em 1 Coríntios 5, de 6 a 8 ali. Está falando desse, esse mesmo fermento. É o fermento que vai entrar nessa massa. A massa é o povo de Deus, ok? É isso que ele está falando. Se esse fermento entrar, a palavra em grego aqui, né, é a mesma palavra usada lá em 1 Coríntios 5. Esse fermento vai levedar toda, vai contaminar. Um pouquinho só, irmão. Uma brechinha que você deixa. É isso que ele quer falar aqui. Uma única brechinha, uma única frestazinha. Se o fermento entrar, ele vai levedar toda a massa. Vai contaminar, né? Se você deixar este fermento entrar, esse pecado, vamos falar, essa coisa ruim entrar, vai levedar toda a massa. É o que ele estava falando lá, porque ele estava falando do homem que estava saindo com a mulher do pai, né? E aí esse pecado estava na igreja era 2, né? E ele cita ele, né? E aí ele vai falar, porque eles estavam passando a mão no cara, né? Passando a mão na cabeça do cara, achando que estava tudo certo, mas não estava. Paulo fala que entrega ele a Satanás, né? E ele tem que ser expulso da comunidade, tem que ser retirado, tem que ser extirpado, né? Quem está em pecado e não se arrepende, né? Existe essa etapa, né? Aí já é um outro assunto, né? Quando esse fermento tá, ele não se arrepende, essa coisa levedada não se arrepende do seu levedo, do seu fermento, ele tem que ser extirpado, senão ele vai levedar toda a massa, ele vai fermentar toda a massa, e essa massa vai crescer com coisa ruim. É isso que Paulo está falando, tanto aqui quanto lá em 1 Coríntios 5. E aí, vamos voltar lá em Lucas 12. Lucas 12, verso 1. Diz assim, 12, verso 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Aí ele vai falar que fermento é esse? Que é a hipocrisia. Entende? Aqui ele fala bem enfático, né? Bem explícito. Que tipo de fermento é esse? É o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Entende? Então, irmãos, esses foram alguns textos, eu não vou me alongar nesses textos, teriam mais, né? Mas eu não vou me alongar, para a gente ir caminhando, para o vídeo não ficar, vai ficar longo, mas não quero que fique tão longo. Vamos lá. Esse fermento, tá passando um carro aqui, irmão, desculpe aí, que esse carro fica passando para lá e para cá, com o alto-falante ligado, horrível. Vamos lá. Eu quero voltar ao texto de Êxodo 12, né, que ele vai falar aqui do que era levedado. O que era levedado? Né? Tudo, não só o pão, ok? Mas de tudo que era levedado. Não podia, vamos voltar lá rapidamente?
Êxodo 12. Ó, 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento de vossas casas. Ok? Porque qualquer que comer do levedado, qualquer coisa, né? Seja pão, seja bolo, seja uma bebida, né? Que exerce uma levedura ali, né? Exemplo, o vinho. Eu vou falar do vinho, hein? Vamos chegar lá. O vinho alcoólico, né? Que tem álcool. A cerveja, né? Ela tem que levedar, tem que fermentar, né? E outras coisas mais que precisam ser fermentadas. Então, a gente tem essa ordem de tudo que era levedado não podia estar ali na casa deles. Nem na mesa e muito menos na casa, ok? Então, é esse ponto que eu quero chegar aqui. Então, ele vai falar aqui. O levedado, durante a Páscoa, era proibido, pois tinha um forte simbolismo. Qual a simbologia disso? Era com o cativeiro. Eles estavam saindo do cativeiro, ok? Israel se encontrava no cativeiro com o Egito. O Egito era o aprisionador dele. O Egito estava aprisionando Israel, ok? E esse símbolo, esse significado deste símbolo, né, de cativeiro, foi colocado sobre essa Páscoa. Sobre a Páscoa, né? Foi o próprio Deus, irmãos. Não foi, né? Eu vou repetir e não vou me cansar. Quem fez isso foi o próprio Deus. Então, não temos que questionar isso. Então, o que a ordem é que não tivesse esses pães, que significava que eles estavam saindo com pressa e não tinham tempo de levedar isso aí, e era o certo, eles tinham que sair rápido, né? A ordem era que eles fossem embora, e aí sem fazer, e aí era comemorado após isso, essa saída deles. Deus dá uma ordem de comemorar, de celebrar era a Páscoa, né? Que quer dizer saída, né? Saída de alguma coisa, né? E eles estavam saindo do cativeiro, né? Ok? Assim também, irmãos, como o fermento é símbolo de cativeiro, né? De você estar cativo ao Egito. O Egito, irmão, tem um simbolismo forte com o mundo. Que quer dizer o mundo, saia das coisas do mundo, saia das coisas do Egito. Essa é a sombra que está lá no Antigo Testamento. O Egito significando o mundo e o fermento significando o que tinha no Egito. Por isso que ele fala, não coma desse fermento, não coma, se abstenha, saia, eu estou tirando vocês, estou tirando com sacrifício. Entende? Então, qual era o significado do simbolismo do cordeiro? Ninguém nega isso, né? Que é Cristo. Ninguém nega isso. Entende? Olha que coisa forte. Qual era o significado do cordeiro feito ali com ervas amargas, né? Era Cristo sendo sacrificado, né? Eis, João ou Batista vai falar aqui, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse cordeiro que foi sacrificado lá, significando, simbolizando a Cristo. A mesma coisa, os pães ázimos, pães sem fermento, simbolizando que você estava saindo do cativeiro, saindo do mundo. Porque Cristo se sacrificou por você, por mim, para que nós saíssemos do fermento, essa coisa velha.
Paulo vai falar lá, fermento velho, sai disso, né? Faça a festa dos pães ázimos, que é o pão sem fermento. Então, o pão sem fermento, irmãos, significava que o povo foi liberto. É a libertação do povo. Não o cativeiro. Não o Egito, mas sim a Cristo, o libertador, através do seu sangue. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É um simbolismo fortíssimo. Eles estão, unidos ali. Não tem como separar isso, irmão. Não tem como separar isso. E o significado do fermento é o significado do aprisionamento do homem ao pecado. E ao Egito, que significa o mundo. Entende? Quantos significados? E a gente tem que se atentar a isso. Se a gente esquecer todo o significado das coisas que estão escritas, você vai cair em erro. É o que eu vou mostrar hoje aqui. Você tem que se atentar a coisa significada. Simbolismo que não pode ser retirado de forma alguma. Porque foi o próprio Deus que simbolizou isso. Que deu o significado ao símbolo. Deuteronômio 16, verso 3 e 4, vai dizer assim, nela não comerás levedado. Sabe que Deuteronômio é uma repetição da lei, então ele está repetindo. Nela não comerás levedado. Nela quando? Na Páscoa. Está falando da Páscoa aqui, os versos anteriores falam da Páscoa, tá? 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. É um pão de dor. Ok? Outro significado forte é que é um pão de dor, um pão de aflição. Né? Porque você está sendo limpo, está sendo liberto ali dos seus tantos pecados. Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito. Né? A saída que eles tinham feito, saído do Egito, saído do cativeiro. Ok? Foram libertos. Todos os dias da tua vida, todos os dias da tua vida. Por isso que Paulo vai falar que nós devemos comemorar a festa dos pães ázimos diariamente. Eu vou chegar lá. Falei do versos 3 e 4. O 4. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Então o que ele está falando? Nada levedado pode aparecer ali na casa da pessoa durante esses 7 dias. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, não ficará até amanhã. Está falando do cordeiro, né? Que não vai ficar até ao amanhecer, né? Eles têm que ou come a carne toda ou queima ela depois. Ela não pode amanhecer. Nada ficará. Não poderá. Vai ter que sair daquele lugar ali. Entende isso? Então, é um simbolismo muito, muito forte, que a carne era o cordeiro, que simbolizava Cristo. Aqui, irmão, a questão é, o fermento era proibido na Páscoa. A festa era dos pães ázimos, quer dizer, pães sem fermento. Pães sem fermento. E a ordem vai se repetindo. Em Levíticos 23, 5 e 6, Números 28, 16 e 17. É uma ordem que ela vem, né, passando de geração em geração, pelos livros, até chegar ali ao Novo Testamento, que Paulo vai interpretar ela
né? Espírito Santo, é lógico, interpretando o que qual era o tipo da sombra que eles estavam apresentando ali com esse rito, com essa cerimônia, com essa celebração da Páscoa, né? E aí Paulo vai interpretar isso para a gente, ok? Até aí tudo bem, né? Vamos lá que vai apertar um pouquinho mais. O que significa no hebraico a palavra fermento ou levedado, né? A gente tem que saber lá na semântica da palavra o que é. A raiz aqui é ramês, que no sentido figurado significa um tipo de extorsão, né? Segundo Strong, o dicionário, significa um tipo de extorsão, ou seja, algo que está corrompido, algo que se corrompeu. As escrituras, irmãos, usam a mesma palavra, essa raiz, ramês, chamando algo que é azedo, é amargo, algo que é angustiado. Lembra? Pão de aflição, pão de angústia, pão de dores. É isso. Então ele chama isso. Ou seja, algo que vai te fazer mal, né? Se você comer disso, né? Isso vai te fazer mal. Isso não está bom para a tua alimentação. Um dos termos usados, né, nessa questão de azedo, amargo, né, angustiado, está lá em Salmos 73, 21. Salmos 73, 21. Diz assim, aqui é Asaf se lamentando porque ele pecou, ele teve inveja. Olha só, ele teve inveja dos ímpios, porque os ímpios estavam prosperando e o povo de Deus não. Aí ele teve a inveja dos ímpios por causa dessa situação. Pera aí, irmão, está acabando a bateria aqui, eu vou... Pronto. Show. Então, Dá aqui. Tirar, dá. Então, os ímpios estavam prosperando. Desculpe aqui, porque eu achei que estava com pouca bateria, mas não está não. Os ímpios estavam prosperando e Asaf sentiu inveja. Ele vai falar que quase que os pés dele se resvalou e tal, enfim. Mas o verso em questão, ele fala do coração dele, olha só. Verso 21, Salmo 73. Assim o meu coração se azedou, o quê? Fermentou. Que o fermento, irmão, ele azedava a massa, ok? E sinto picadas nas minhas entranhas. O que? Ele estava se sentindo mal. O coração dele fermentou. O que aconteceu? O coração dele pecou. É a mesma palavra usada lá em Números, em Êxodo, em Deuteronômio, em Levítico. É a mesma palavra em hebraico. Aqui eles usam para azedar o coração, para falar que fermentou. Meu coração fermentou. Ele azedou, ele pecou, né? Em uma outra forma também dessa palavra ser usada, que quer dizer coisa ruim também, da mesma forma, essa também eu acho que aqui é bem forte isso, esse simbolismo que é dado, está em Isaías 63, 1, de 1 a 4, Isaías 63, de 1 a 4. Vai dizer assim, ó. Quem é este que vem de Edom e Bosra com vestes tintas? Ó. Quem é este com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura. Ele está falando de quem aqui? Já vou logo adiantar. É de Jesus.
Ok? Jesus em juízo. Olha, em juízo. É algo futuro, né? Vamos lá. Que marcha com sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Jesus. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como as daquele que pisa no lagar. Quem vai pisar no lagar? Jesus. Pisar no lagar quer dizer, o amassar, né? As uvas, né? Ali a vinha, né? Era um trabalho que era feito e é usado essa analogia aqui. Aí Jesus, né? Aí falando aqui, eu sozinho, ó. Jesus, né? Ele fala, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou nas minhas vestes. Por isso que as vestes dele estavam tingidas de vermelho. E manchei toda a minha vestidura. Porque, ó, o dia da vingança estava no meu coração. E o ano dos meus remidos é chegado. Então, o que ele está falando aqui? Que aquele sangue, aquela tinta que estava nele, era o sangue de quem? Dos ímpios. E é essa palavra aqui, né, que está falando, com vestes tintas, é a mesma raiz, estar tingido de vermelho. É essa palavra que quer dizer, é a mesma palavra usada para fermento, para azedar, para amargurar, para angústia, para pão de aflição. Ok? É a mesma palavra. É a mesma palavra. Que quer dizer o quê? Que o sangue dos ímpios, o sangue do pecado, manchou as vestiduras de Cristo no dia que ele virá, no dia da sua vingança. Ele fala no ano dos meus remidos é chegado. E o ano dos meus remidos é chegado. O ano de quem? De ele nos remir. E o ano dele se vingar. O dia, né? O dia que ele vai vir para se vingar. A vingança está no coração dele, esperando, né? Aí ele está aqui já fazendo uma profecia, né? Tá profetizando que isso vai acontecer. Tá como já acontecido, viu? Tá, o tempo verbal aqui é como se já tivesse acontecido, ok? E é algo que a gente ainda vai ver isso, né? Então ele fala, esse sangue, né, com essas vestes tintas, essa cor, né, esse vermelho, né, que quer dizer esse tingido de vermelho, né, vestes tintas, esse é a coisa que é levedada, que está no sangue do ímpio. O ímpio, o incrédulo, ele tem o seu sangue levedado, fermentado. É a mesma palavra. A raiz é ramés. É a mesma raiz em hebraico. Ok? Agora vamos ao Novo Testamento. Já no Novo Testamento, essa palavra sempre é comparada a algo ruim também, que entra na massa e a corrompe e a faz crescer, né? Vamos ver lá o texto, que foi o texto base. A gente viu lá Êxodo, né? Êxodo 12. Agora vamos ver 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. Né? O que ele está falando aqui? Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa, né? Foi o que eu falei já lá em Gálatas 5 lá. O que ele está falando sobre esse levedo aí, o que ele faz? Faz crescer a massa e é sempre uma coisa ruim, né? Aí ele vai falar aqui no verso 7.
purificai-vos, pois, do fermento velho. Né? Tem fermento novo? Não, ele está falando para tirar a coisa velha. O que é? Esse pecado, essa coisa que está levedando a massa, né? Levedando a massa. E qual era o pecado? Ele aponta aqui, né? Se você ver os versos de 1 a 5, ele vai falar do homem que estava fornicando com a mulher do seu pai, né? Estava se prostituindo com ela. Então ele vai falar isso. Então ele purificai-vos disso. Por quê? Né? Para que sejais o quê? Uma nova massa, uma massa sem fermento. Né? Aquela massa velha, ela tem que sair. Vocês não são mais aquilo. O que Paulo está falando aqui? Vocês já não estão mais no Egito. Vocês foram libertos do Egito por um sacrifício. Por isso que vocês devem comer os pães ázimos, fazer a festa dos pães ázimos. Não com fermento. A festa que é sem pecado. Ele vai falar aqui, como estáis sem fermento. Eles estavam sem o fermento. Mas eles deixando que esse pecado, né, eles sendo coniventes com isso, era uma conivência. Irmãos, preste atenção, conivência é pecado também. Eu não sou eu que estou pecando, mas você está ciente que A ou B está pecando e você não faz nada, você não toma uma atitude, não alerta, entende? Ou não sai daquele lugar onde há pecado. Conivência também é pecado. A conivência com o pecado é pecado. Então ele vai falar aqui, saí, sejais uma nova massa, né? Porque vocês já estão sem o fermento, porque Cristo levou esse fermento. Vocês foram libertos. Foram libertos. Porque aí ele vai falar, porque Cristo, quando que vocês foram libertos? Entenda esse texto aqui, essa última frase. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha o significado da Páscoa aqui. Da Páscoa da antiga aliança que Paulo está dando. Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado. Entende? De uma só vez, uma única vez e para nunca mais. Um único e absoluto e poderoso e eficiente e eficaz sacrifício para a tirada desse fermento. Cristo tomou esse fermento para ele, tirou esse fermento de nós, tomou. Isaías 53, leem lá depois, vai falar, ele tomou as nossas enfermidades, as nossas mazelas, os nossos pecados. Gálatas vai falar que ele se tornou maldito em nosso lugar, porque ele foi para o madeiro. Então, é isso que Paulo está falando aqui, Cristo, que é a nossa Páscoa, que era o que significava lá, né, ele dando o significado, que é a retirada do cativeiro, a retirada do mundo, ele que foi esse sacrifício. Por isso que o Cordeiro era o símbolo, significava Cristo, tipificava, né? São tipos. Ele tipificava, era a sombra do que seria do que iria vir, né? Na plenitude dos tempos, como está escrito lá em Gálatas 4:4. Ele veio sobre a lei, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, para cumprir tudo isso e nos retirar do mundo, do Egito, da Babilônia. Tantos lugares a gente poderia falar aqui, do mundo. O Egito, Babilônia é mais forte, né? Nesse significado de mundo, né? De pecado, ok? Sai, meu povo, sai da Babilônia. Retirai-vos do Egito. Deus vai falar. Está falando, né? Aí vem o verso 8, que é onde ele dá a ordem, Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, que era o pecado, ok? Esse fermento velho, não é porque existe um novo, né? Porque o velho era o pecado, ok? A gente não tem que fazer com o novo,
Não existe pecado, né, novo, né? É isso que ele está falando. Nem com o fermento da maldade. Aí ele fala o que é esse fermento velho aqui, ó. Com o fermento da maldade, da malícia, mas com que a gente vai fazer a festa? É onde eu falei com vocês lá no início, que eu sinalizei, que essa festa é feita diariamente, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. É esse fermento, é essa festa, desculpa, é essa festa que nós vamos fazer. E quando é feita essa festa? Todos os dias. É celebrada como? Se abstendo de toda a maldade e de toda a malícia, nos tratando com sinceridade e com verdade, uns aos outros. Esses são os ázimos. É o oposto, né, da malícia e da maldade, é o oposto. Os ázimos, os pães ázimos, que nós devemos festejar a festa que durava, vocês sabem que o número 7 é um número de completude de Deus. Essa festa é por toda a história, deve ser realizada hoje, né? Não como um rito, como era antes, ali era a sombra, mas Paulo está interpretando aqui, nos dizendo que esta festa deve ser comemorada, celebrada todos os dias. Todos os dias. Né? Todos os dias. E o verso 9 vai falar, eu não vou falar dele, mas Paulo vai falar que não devemos nos associar com os fornicadores. Não devemos. Devemos estar longe desses pecadores, né? Não senteis, né, a roda dos escarnecedores. Então, irmãos, essa massa, né, ele é uma massa que é o reino de Deus, essa massa, né? E ela não pode ser levedada, ela não vai ser levedada, nunca. Não há possibilidade disso, porque essa massa pertence a Deus. E ela é sem levedo, ela é sem fermento, ok? Até a parousia. O que é a parousia? É a segunda vinda de Cristo. Em grego, né, que quer dizer a segunda vinda. É uma celebração contínua, feita todos os dias, da gente se abster da maldade e da malícia. Esse é o significado do fermento na nova e na antiga aliança. O rito da Páscoa, que era uma lei cerimonial, lá no Antigo Testamento, era celebrado com pães sem fermento, como lemos lá em Êxodo 12. O Senhor Jesus nasceu, né? Nasceu de uma mulher e nasceu debaixo da lei, como está escrito lá em Gálatas 4:4, que eu falei agora mesmo, ok? E ele veio cumprir a lei, não destruí-la, como está escrito lá em Mateus 5,17. Ele fala que veio cumprir a lei. Ele era o cumpridor da lei, toda ela, não só um pedaço, ele cumpriu toda a lei. Aliás, meus irmãos, ele é o cumprimento da lei. O Senhor Jesus, ele é o cumprimento de toda a lei de Deus. Só ele pôde cumprir toda a lei. Então ele é o cumprimento, ele era a promessa que estava escrita lá no Antigo Testamento. Agora, por que eu dei essa volta toda? Que a gente vai falar agora da Páscoa, ok? Vamos fazer um pouquinho rapidamente a Páscoa aqui, que vocês vão entender o ponto que eu vou chegar lá. A Páscoa é falada tanto em Mateus, em Lucas e em Marcos. Esses três evangelhos sinóticos são falados sobre a Páscoa. A primeira em Mateus está no Mateus 26, em Lucas está em 22 e em Marcos está em Marcos 14. Então não vou ler isso tudo, que é muita coisa, mas para que os irmãos entendam, para os irmãos que vejam que ele nasceu sob a lei, ok? Jesus nasceu sob a lei, ele veio cumprir a lei. É isso que eu quero que os irmãos entendam.
ele não só nasceu sob a lei, ele também veio cumprir a lei. Então, quando ele faz a última Páscoa lá, eu só vou em Mateus aqui, não vou nos outros não, tá? Que é muita coisa, o vídeo já está com 1 hora. Só vou em Mateus aqui, ele vai fazer, é a última ceia que ele faz, né? A última Páscoa. A última Páscoa. E ali ele institui a ceia. Tem essa transição ali, é instituída a ceia ali, ele faz dá um exemplo do que tem que ser feito, né? Então, ele fala aqui, ó, Mateus 26, a partir do verso 20. E chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12, desculpe. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Está falando de Judas, né, e tal. E eles se entristeceram, verso 22. Aí, verso 23 vai falar disso, verso 24 vai falar que era necessário que isso ocorresse, né? E aí Judas, no verso 25, Judas pergunta quem era, né? Aí ele fala: tu disseste, é você mesmo, né? E aí no verso 26, que é o que nos interessa aqui, ele vai falar, ó. E quando comiam, presta atenção, Jesus tomou o pão. Estavam comendo a Páscoa, ok? A celebração tinha a ver com comer fisicamente, ok? Né? E abençoando, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai e comei. Não era só um símbolo, né? Você ia comer aquilo que simbolizava. O que simbolizava o corpo de Cristo? Simbolizava o que significava, desculpe, o pão ali? O corpo de Cristo, ó. Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos. Aí ele vai dar o significado do cálice, né? Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E o que tinha no cálice? Vai falar aqui, ó. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. O dia que ele vai voltar, haverá uma grande ceia, ao qual nós beberemos de novo com ele. Novo, né? Não é de novo, é um novo, né? Beba novo, né? O que o beba novo, né? De novo, é novo, é algo novo. A gente vai beber esse suco, esse fruto da vide, ok? Não está falando nada de vinho aqui alcoólico, nada disso. É fruto da vide. Se você for nos outros evangelhos, é a mesma coisa, não muda. Por isso que eu vou me atentar aqui só, tá? E vocês depois olhem lá nos outros evangelhos. Então, ele está falando que vai comer e vai beber a Páscoa, o pão, que é o corpo dele, e o fruto da vide, que é o sangue dele, que é o sangue da nova aliança. Vocês vão olhar, se vocês olharem os outros textos, que ambos os textos é falado que a Páscoa é comida, o pão ali estava, o próprio Jesus o pega e o reparte entre os discípulos e manda eles que comam, e faz a comparação, né? Usando também de um simbolismo forte, né? Que aquele pão era o corpo dele e o sangue era o sangue da aliança. O fruto da vide, desculpe, era o sangue dele, o sangue da aliança, né? Como também o líquido, né, que estava no cálice ali. Enfim, é isso. Então, era o sangue da nova aliança, como está lá em Marcos. Se vocês forem em Marcos 14, vocês vão ver que estava ali escrito, ele fala o sangue da aliança. Agora, até aí eu falei da Páscoa, do pão, do suco e tal, enfim. Agora, irmãos, presta atenção. Na Páscoa, né, não podia ter nada levedado, inclusive esse fruto da vide,
Lembra que ia falar de vinho e tal? Tá aí, agora é a hora que eu vou falar do vinho. Para transformar a uva em vinho, é necessário realizar alguns procedimentos nela. E um deles é o processo de fermentação, o qual o açúcar que há o açúcar natural, né, que há na uva, ele é transformado em álcool. Há um processo, né, de fermentação, leva algum tempo ali, dias, para que ele se fermente e vire álcool, aí se transforma em vinho, ok? Isso é um dos procedimentos que não tem para onde correr, ok? Mas o fruto da vide, que é a tese que eu estou defendendo aqui também, junto com o pão, que eu vou falar do pão já já, é que o suco natural, né, o que sai da uva, não é necessário fermentar. Até porque se fermentar vira álcool, vira vinho. Então o processo é outro. Existem métodos hoje muito modernos para extrair o suco da uva, mas o processo antigo era o pisar no lagar do fruto da vide. Você pisava literalmente na uva para extrair o suco dela, né? Você tinha que pisar ali na uva. Tinha um lagar, eram uma bacias, né, grande, que eles pisavam ali na uva, como se fosse uma bacia. Estou falando de bacia para que vocês entendam, né? E aí pisava ali para que extraísse esse suco, né? Esse néctar, vamos falar assim. Então, era isso. E aí extraiu o suco sem fermentar, ok? Era um método que tinha que fazer, que era chamado de mosto, né? O método era chamado de mosto. Agora, a pergunta que eu quero fazer e vou respondê-la, né? É a seguinte, honestamente, tá? Honestamente, sem firula. O pão e o líquido que estava no cálice quando o Senhor Jesus foi fazer a Páscoa, presta atenção nisso, a Páscoa, quando ele estava lá comendo a Páscoa, que eram símbolos do corpo e do sangue dele, do nosso Senhor, é fermentado ou não? O pão era fermentado? Era um pão inchado, inflado? Ou era o mitzá, que em hebraico chama-se mitzá? Era um pão achatado assim, meio que arredondado, enfim. Não tinha muita forma, porque eles faziam aquilo na pedra quente, né? E aí era um pão, tipo, hoje chama de pão sírio aí, né? Esse pão fino, mas era um pão duro, era tipo um biscoito, ok? E hoje ainda existe, né? Alguns fazem dessa forma aí, esse fininho, tá? E o fruto da vide, que não podia ter levedura, não podia ter, ter nada levedado, não podia. O líquido que estava dentro do cálice, que o Senhor Jesus fala que é o fruto da vide, era fermentado? Se fosse fermentado, aí seria álcool, vinho, ok? Mas não podia ter, então não era fermentado. Então era um vinho, vamos pôr assim, um vinho sem fermento, sem álcool. Vamos falar hoje que fosse o suco da uva, que não dava tempo de fermentar por causa do tempo. Eles tiravam logo, coavam aquilo e bebiam. Ok? Então, a resposta para isso, né, que eu fiz aqui, poderia ser fermentado? Não, de forma alguma, é impossível. É um não bem grande. Pois o fermento, irmãos, aqui apresentado, com todos os textos das Escrituras que eu apresentei para vocês agora, hoje, ele simboliza o pecado, irmãos. É impossível, então, que o pão que o Senhor Jesus comeu ali na ceia e o fruto da vide fosse com fermento. É impossível. Independente se vai dar nome de suco, de vinho sem álcool, mosto, enfim, era o fruto da vide, né? Era um suco que saía da vide, a vide é a uva, ok? Então,
Era impossível que tanto o pão, que era a ordem lá, a gente leu os textos todos, festa dos pães ázimos, a Páscoa já era a festa dos pães ázimos. Não poderia ter nada fermentado naquele lugar, nas suas casas. Imagine se o Senhor Jesus, lembra que eu falei? Ele veio para cumprir a lei, irmãos. Ele veio nascido de mulher, na plenitude dos tempos, sob a lei, está lá em Gálatas 4:4. Ele veio cumprir a lei, ele não veio destruir a lei. Então até aquele momento ele estava ainda cumprindo a lei. Só que ele está ali na transição, que ele sabia que naquela noite mesmo ele iria ser pego, né? ia ser preso, e no outro dia ele ia ser imolado. O que? Sacrificado. Entende? Ele sabia disso. Então ele fez a Páscoa, ele antecipou essa Páscoa para que ele fizesse essa transição e nos deixasse esse ensinamento aí. Ok? De como a gente deve fazer a Páscoa. Então, irmãos, não podemos simplesmente trocar os símbolos daquilo que é próprio. Não podemos. Não temos essa autoridade. Deus autenticou e decretou que fosse assim. Que o pão fosse sem fermento e o fruto da vide também. Estou falando da ceia do Senhor, que foi constituída ali na Páscoa. Disso ninguém vai falar que não, né? Aí, enfim. Mas vamos dar um exemplo, a água do batismo. A água tem um simbolismo, não tem? Lógico, tem, forte. Significa água no batismo, significa uma purificação. É um simbolismo. É um simbolismo que você não pode trocar. Você não pode batizar a pessoa com nada. Como você também não pode batizar a pessoa com espirro d'água. Você tem que mergulhar ela. Essa é a ordem. Porque a água ela é purificadora. Esse é o símbolo no batismo da água. A imersão é essa, você vai ser lavado. Lavado. É um simbolismo, né? Coisa que já aconteceu ali, você só vai simbolizar o que já está feito em você. Porque quem te lava é o Espírito Santo. Quem te lava é o Espírito Santo. Então, quem te, né, espiritualmente falando, né, ele que vai te selar, ele que é o selo, não o batismo. O Espírito que é o selo. Ele que vai te selar ali, algo que já tinha acontecido, mas o batismo é essa profissão que você faz de fé. Você professa ali a fé e ali há um simbolismo. Você pode fazer o batismo sem água? Não, cara. Tem que ter a água, tem que ter o símbolo. Se não tiver o símbolo... E quem instituiu isso? O Senhor, Deus, o próprio Deus. E eu não posso trocar isso. Não tem água, eu faço com, sei lá, com a folha, batizo com folha. Eu batizar com Coca-Cola. Olha só, entende? Não existe isso, tem que ser com água. E água limpa, né? Não é água suja, água limpa. Porque ela significa, o significado da água no batismo é a purificação. 2, né? É a purificação. Purificação, desculpe. Entende? Então, irmão, não há batismo sem a água, assim como não há a ceia sem o pão e sem o fruto da vide. O pão sem fermento e o fruto da vide também. Ok? Nós devemos, irmãos, obedecer e respeitar os preceitos e doutrinas que o Senhor nos deixou nos seus escritos sagrados, irmãos. Isso é muito sério. Não podemos jamais alterar as suas escrituras. Apocalipse 22, 18, 19 vai falar isso. Depois leiam lá. Quem retirar e quem acrescentar tem uma consequência grave ali. Entende o que eu estou falando? Mas não tem mais nem menos.
É isso. Agora, se A ou B, ou se uma vez eu indaguei um pastor falando sobre isso, mas o pão da ceia, o pão da Páscoa a festa era de pães ázimos, né? Pão sem fermento. Então o pão da ceia é pão com fermento que simboliza o pecado, que o Senhor Jesus tirou o pecado. Ele fala que é o corpo dele e é o sangue dele, o fruto. Como é que é isso? Aí ele falou, não, aí ele, olha a resposta que o cara me deu. Não, a tradição da igreja faz assim desde não sei quando. Eu falei, ué, a tradição é maior do que a escritura? É o que o Senhor Jesus fala lá, né? Vocês deturpam, distorcem a palavra de Deus por causa da vossa tradição, né? Aí tu entende o que eu estou falando? Então, irmãos, esse negócio de tradição aqui, os reformados, os reformados eram homens igual a nós, errou em algumas coisas. Lutero errou, Calvino errou, Zwingli errou e tantos outros. Não sou contra eles não, mas houve erros. E esses erros têm que ser perpetuados. Entende? Eu não estou indo nem para a história da igreja. Eu estou indo para as escrituras só. Sola a escritura. Sola a escritura. Tem muitas igrejas aí que fazem a ceia com pão sem fermento. E não é difícil. É um só corpo, irmão. Então, você acha que o pão, aquele pão de forma, que é o certo? Aquele pão francês, né? Tem uns que partem uma broa. Eu vejo aí, é totalmente errado isso. Entende o que eu estou falando? Agora, cada um faz o que quer, né? Seremos julgados até pelos nossos pensamentos, ouviu? E quanto mais pelas nossas obras, seja elas mais ou não, seremos julgados, né? Então, fica aí esse ensino. É uma defesa que eu fiz dessa tese que eu extraí das escrituras. Espero que os comentários, caso hajam, não sejam desrespeitosos, tá? Porque eu não estou impondo nada a ninguém. Agora, se forem refutar o que eu estou falando, refutem na escritura. Na escritura. Não venha com escritos de homens. Que fulano falou, está escrito não sei aonde. Escritura. O que Deus falou. Aí sim, aí a gente vai discutir saudavelmente, amigavelmente. A gente discute, eu estou aberto a responder algumas coisas que forem inerentes ao assunto. Só não me venho falar de homens. Fale da palavra de Deus, tá? Falando da palavra, não que eu sou contra esses homens, ok? Mas o que eles falam é o que essa igreja está falando aí. Tá errado. Essa igreja moderna que está aí, está errado isso. Está errado, ok? Então, que Deus possa abençoar todos vocês. Tenham uma boa tarde, né? Hoje é domingo. E que o Senhor possa levar essa palavra até o coração de vocês, que vocês entendam, estudem, vejam todos os textos que eu citei. Não sejam preguiçosos, né? Estudem, olhem bem para que vejam se eu tiver errado, né? Eu sou homem, eu posso errar também. Venham e fale comigo, ó pastor, aconteceu isso aqui, vamos lá, vamos abrir a Bíblia, ver, vamos olhar o contexto, todas essas coisas, ok? O único que não errou e nunca pode errar é somente Deus. É seu Filho, o Senhor Jesus, que cumpriu toda a lei, né? Ele é inerrante, como a sua palavra também é inerrante. Se os textos que eu expus aqui, tudo isso que eu falei aqui, é verdadeiro, que eu creio que seja, então obedeçam, né? Passem a fazer a sua ceia, a ceia do Senhor, com pães ázimos, né? E com o fruto da vide sem fermento, ok?
Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima tarde. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.